Há histórias que começam com um plano e há outras que começam com uma mudança de rumo. E neste episódio do É Comunicar que nos entendemos, vamos conhecer na rubrica Vida de Empresária uma dessas mudanças. Ela é arquiteta de formação e durante vários anos exerceu uma profissão que parecia definir meticulosamente, quase a dia régua e esquadro o seu caminho, mas a vida levou-a para outro território, o do imobiliário, e hoje é CEO do grupo Century 21 Arquitetos. Em 10 anos, a Joana Rezende passou de uma equipa de 5 pessoas para uma estrutura com mais de 200 colaboradores, ultrapassou os 2.000 imóveis transacionados e fechou o ano de 2025 com 4 milhões de faturação. Como é que é liderar um setor com profunda ou em profunda transformação num país onde a habitação é hoje um dos grandes desafios sociais e económicos? Como é que se cresce sem perder a empatia, a exigência e os valores que dão sentido ao caminho? É isso que vamos descobrir. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Joana, muito bem-vinda ao É Comunicar que nos entendemos. Obrigada, Marta, obrigada pelo convite. Vamos recuar até à sua infância e pergunto-lhe o que é que queria ser quando era pequenina. Ora, quando eu era pequenina queria ser arquiteta, sempre foi o que quis ser. Nunca, os miúdos normalmente querem ser bombeiros ou dançarinas de balé, mas eu nunca quis ser nada disso, eu quis sempre ser arquiteta. O meu avô paterno era desenhador projetista, na altura não era arquiteto, era desenhador projetista e fez grande parte, desenhou grande parte das casas da cidade onde vivia. O meu pai foi engenheiro civil, quer dizer, agora está reformado, mas foi engenheiro civil e, portanto, eu habituei-me a crescer no meio de plantas de casas, de desenhos de casas e, portanto, sempre foi esse o meu objetivo. E segui-o, não é? E concretizei-o. Muito bem. E sendo arquiteta de formação, como referi ali no início, viveu durante vários anos numa uma profissão muito técnica, muito Sim, exigente, muito de sim. minúcia, muito ligada ao espaço, à estrutura, à precisão, não é? Portanto, Sim. e em determinado momento a vida levou-a para o imobiliário. Eu sei que são áreas que convivem, não é? Portanto, mas Sim. que são profissões e setores muito distintos, não é? De Sim, alguma sim, forma. Queria lhe perguntar como é que surgiu esta mudança, como é que sim. passou da arquitetura para abraçar aqui o empreendedorismo e lançar uma empresa na área do imobiliário. A empresa já existia, ou seja, eu abri a empresa está com 19 anos, portanto eu abri a empresa, em arquitetura, portanto era um ateliê de arquitetura, em 2007, e portanto durante 8 anos foi essa a minha profissão, não é? A empresa foi crescendo naturalmente, depois da arquitetura juntamos também as áreas da engenharia, a seguir, apostamos na área da construção, e a certa altura achamos que seria, importante, trazermos o imobiliário como mais um serviço ao cliente. Só que eu nunca imaginei que aquilo é que fosse a minha profissão de futuro, não é? Porque nós, como eu vinha de uma área completamente diferente, eu nem sabia muito bem o que era isto do imobiliário, não é? E então achei que era mais um complemento, mas não é? Ou seja, é uma profissão por inteiro à qual me tinha que dedicar a 100%, e foi assim. No fundo, não fazia parte dos seus planos abandonar a Não, arquitetura não, para se nunca. dedicar full time ao setor imobiliário, é isso? Não, nunca foi, não é? Ou seja, eu também costumo dizer que eu estava um bocadinho confusa nessa altura, porque eu tinha acabado de ter a minha filha mais nova, portanto, e fui assinar o contrato de franquia a Lisboa, tinha ela 1 mês. Portanto, eu não sabia muito bem o que estava a fazer ainda, porque tinha as hormonas todas ainda alteradas, e portanto eu fui na confiança, só percebi bem o enquadramento do que estava a fazer no dia em que fui fazer a assinatura do contrato, à 121 Portugal, e costumo lembrar isto, eu vim
estava lá, né, um bocadinho ainda baralhada com o que eu estava a fazer, mas vim o caminho todo de regresso ao Porto a ler tudo aquilo que me tinham entregue. E de repente abre-se assim uma luz, não é? Em que percebo claramente que aquilo ia ser um caminho e ia ser um caminho a 100%. Portanto, eu percebo quando venho de regresso ao Porto que aquilo ia ser um caminho a 100%. E portanto ia de alguma maneira ia ter que que pôr uma pausa na minha carreira enquanto arquiteta. Por incrível que pareça, não foi uma coisa que me incomodou. Eu sempre gostei muito de arquitetura, fui apaixonada pelo curso, a certa altura achei que o meu caminho ia ser académico, ia continuar na investigação e ainda iniciei um doutoramento, depois interrompi-o porque tive a minha primeira filha e, portanto, a certa altura, depois abri o escritório, mas sempre gostei, portanto, não foi uma paragem porque estava desencantada com a profissão ou porque tinha dificuldades na profissão, não. Foi uma coisa, foi um acaso, não é? Certo. Quando olha para trás, sente que a arquitetura, de alguma forma, e as bases, não é, que essa formação lhe deu e esse conhecimento lhe deu, foram ferramentas que acabaram por ser decisivas para liderar uma empresa no setor imobiliário ou não? Ou, portanto, ou foi uma vertente, que teve de aprender e de adquirir entretanto? Esta questão mais da liderança, e ter uma empresa neste setor em concreto. Hum, no início, foi importante, ou seja, não pela parte da liderança, mas pela parte técnica. Ou seja, havia muita informação, havia muita bagagem que eu trouxe da parte da arquitetura, não é? Ou seja, muita da parte operacional do negócio, documental, burocrática, eu dominava porque foi uma coisa que me habituei a fazer ao longo dos 8 anos que estive ligada, à arquitetura dentro da minha empresa, não é? Eu fazia muita parte do acompanhamento de licenciamento e, portanto, havia ali muita bagagem que eu trazia da parte da arquitetura. Por outro lado, no início, como éramos pouquinhos, não é? Quando os nossos consultores, quando os meus consultores abordavam o cliente, falavam, não é? A nossa diretora, que é arquiteta, isso garantia muita confiança aos clientes, portanto, porque percebiam que era alguém que sabia do setor do ponto de vista técnico, não é? A parte de liderança, pronto, acho que não trouxe da da arquitetura, acho que é um bocadinho inato, pelas minhas características pessoais, hum, e a certa altura, a parte dessas características, não é, e a parte da liderança sobrepôs-se à parte técnica. Mas ainda hoje há muitas coisas que eu trago, não é, da parte da arquitetura e que confiro à parte operacional, não à parte da liderança do negócio. Por exemplo, questões que temos muito na zona periférica das grandes cidades, loteamentos ilegais, casas que estão alteradas mas não foram licenciadas, os consultores sabem que eu tenho esse conhecimento, não é? Trazem-me os processos, analisam comigo os processos, mas é mais o ponto operacional do ponto de vista, de liderança. Abraçou este projeto há 10 anos, Sim, com uma equipa de 5 pessoas é e verdade. hoje lidera mais de 200 colaboradores. É um crescimento muito expressivo, muito rápido também de alguma forma, mas ao mesmo tempo muito exigente, até porque o mercado, dir-me-á, mas mudou bastante ao longo desta década. Mas pergunto-lhe como é que se escala sem perder a cultura, a proximidade e a alma? Eu lhe pergunto isto porque quem a conhece, e eu conheço, sabe que é assim. Mas como é que consegue isto? Ora, de facto foi um crescimento, eu costumo dizer várias questões. A primeira é como é que alguém que vem de um negócio que não tem nada a ver com o imobiliário, consegue, cumprir resultados, não é? E eu costumo dizer que o facto de não vir da área ajudou muito, porque eu comprei um franchising, não é? E portanto tenho uma orientação e desde o início muito grande da marca, um acompanhamento muito próximo, e tudo o que me diziam para fazer, eu fazia, não é? Portanto, como eu não percebia, achei sempre que ao estar a comprar uma marca, não é? Com muitos anos, marca líder, mundial, portanto, eu tinha que fazer
o que os outros faziam, não é? Portanto, não há nada aqui inventado na área da mediação imobiliária. E, portanto, muito deste crescimento tem a ver com isso. Eu fui criando estrutura, não é? Portanto, era eu e mais 5. A certa altura já não era possível ser eu e mais 5, porque eu já não conseguia, porque isto foi crescendo a nível de consultores. E portanto depois comecei a ter que delegar muitas das minhas funções. E num momento em que me diziam: "Joana, tem que crescer", e eu, fazia sempre fiz assim, ainda hoje faço assim, quando falo com pessoas ligadas à 121 Portugal e me orientam, eu faço o que eles dizem. Porque sei que são os caminhos certos. Eu sinto-os lá dentro, não é? Mas depois há sempre aquela, não é? Aquela necessidade de dar o passo em frente, e às vezes custa, porque precisamente por essa questão de perder a cultura ou perder a ligação. E portanto eu acho que cresço, também porque, fui aprendendo, como crescer dentro desta atividade. Há um momento muito importante neste crescimento, que foi quando eu adquiri a segunda loja. Portanto, a primeira loja já estava a crescer, ia ser uma loja muito, pronto, de referência dentro da 121 e aqui a norte, e quando compro a segunda loja, foi um espaço, não foi fundada por mim desde o início como foi a primeira, começa a escalar, não é? Como é que eu não perco, esta é muito difícil essa pergunta, porque neste momento estou num processo diferente, não é? Estou num processo em que eu estou a sair da parte operacional e estou a ficar na gestão macro. E é o maior desafio é precisamente esse, não é? Não perder a essência, não perder o meu con o a presença da Joana nas lojas. Hum, eu acho que isso tem a ver, também pela forma como eu fui, aculturando as pessoas que neste momento estão a gerir a parte operacional, não é? Foi muito fácil para mim enquanto eu estava presente. A partir do momento em que eu percebi que não conseguia estar presente em tudo, e comecei a delegar, fui delegando em pessoas que eu sabia que tinham a mesma cultura da empresa, não é? Ou seja, pessoas que tinham o mesmo alinhamento que eu nas questões da empatia, nas questões da ética e da correção, não é? Da deontologia também. E portanto aquilo que eu fui fazendo foi isso, foi ao longo destes últimos, e principalmente ao longo destes últimos 4 anos, que foi quando eu senti mais, que não conseguia estar em todo o lado e podia perder com isso, não é? Ou seja, a 121 Arquitetos podia perder com este meu afastamento, foi quando eu fui escolhendo pessoas que partilham a mesma cultura que eu. Qual é para si, para a Joana, o verdadeiro papel de um CEO? É fazer crescer números, é fazer crescer pessoas, é conseguir uma coisa, é conseguir com que uma coisa sustente a outra? Não é nada disto. O que é o verdadeiro Hum. papel de uma CEO? Ora bem, fazer crescer números é sempre necessário, não é? Porque aumentando a estrutura é sempre necessário crescer números, mas não, é fazer crescer pessoas. É isso que eu gosto, que eu adoro no imobiliário. Porque o meu papel não é vender casas, não é? Aliás, eu costumo dizer, eu nunca vendi uma casa, não é? Eu sempre acompanhei os meus consultores no início, quando eles eram 5, mas nunca fechei eu um negócio, não é? Portanto, eu acompanhava-os e orientava-os para isso, mas eu nunca vendi uma casa. E aquilo que eu gosto mesmo na mediação imobiliária isto pode parecer um clichê, mas não é. É a capacidade de transformação das pessoas, as pessoas que estão comigo. E tenho vários exemplos de pessoas que cresceram mesmo muito. Posso dar um, acho que não há problema. A minha diretora de loja, da loja 1, portanto em Gondomar, começou comigo como em part-time a fazer recrutamento. E eu garanti sempre, vi o potencial da Cristina, neste caso, e percebi sempre que ela tinha um potencial enorme e fui, conseguindo encaixá-la, em lugares, sempre a acreditar que ela ia ter um papel muito mais importante na estrutura. E foi o que aconteceu, né, eu fui, investindo, nela, primeiro com esse part-time que foi muito complicado para ela, dizia sempre: "Oh chefe, eu tenho que arranjar outra coisa", disse: "Não vai arranjar, não vai arranjar porque você vai crescer aqui dentro". E depois passou a coordenadora, que é a menina que está no balcão, não é, que faz a parte do back office. Depois, quando eu percebi que
ia precisar de ter a diretora na loja mais rápido que aquilo que eu ou mais cedo que aquilo que eu tinha previsto, promovi a diretora comercial e depois este ano, quando terminou o ano, falei com ela e disse: "Olha, vou-lhe dar a loja, vou-lhe entregar a loja para gerir". E portanto, acho que e ver a transformação e ver o impacto que nós temos na vida de outra pessoa é de facto fantástico. Portanto, o CEO eu acho que é transformar pessoas, não perdendo, claro, os números, porque são importantes para podermos fazer isto, não é? O Grupo 121 Arquitetos fechou o ano, eu referi isto na introdução, do ano 2025, com cerca de 4 milhões de euros de faturação e tem metas ambiciosas, eu diria, no melhor dos sentidos, para 2026. Crescer 40% em volume de negócios e 40% em dimensão de equipa. Ah, o- Quando define estes objetivos desta dimensão, o que é que está a dizer à sua equipa? Ora, eu defini estes objetivos em novembro de 2025. Estávamos quase a fechar o ano. O crescimento que fizemos em 2024 para 2025 foi nesta ordem de valores e, portanto, o que eu expectava era que em 2026 crescêssemos pelo menos o mesmo que crescemos em 2025. Posso dizer que vai ser uma tarefa mais dura do que foi em 2020, sim, em 2026 vai ser uma tarefa mais dura do que foi em 2025, porque os dados que nos indica os dados que nos indica o mercado é que está a haver uma redução no número de transações. Os valores cresceram no ano passado a nível de preços 17% e a expectativa é que cresçam ainda este ano, não na mesma ordem de valores, mas que cresçam, mas o número de transações está a reduzir. Ou seja, nós vamos ficar mais presos ao valor do que propriamente ao número de vendas, não é? E portanto vai ser um desafio maior. Mas aquilo que eu transmito à equipa, que eu tento transmitir à equipa quando lhes digo quais são os nossos objetivos, é que eu vou garantir, tudo que é estrutura, para que eles depois consigam no terreno fazer estes objetivos, cumprir estes objetivos. Porque nós estamos numa atividade em que eles não são meus funcionários, não é? Eles são, colaboradores externos, que são prestadores de serviços. E portanto aquilo que eu tenho que garantir para que eles tenham sucesso é toda a parte da estrutura. E isso vou garantir com investimento, como tenho feito todos os anos. E eles terão que investir com o seu trabalho para ajudar a empresa e para ajudar a si próprios, porque, quanto mais produzirem, melhor é para eles. É uma atividade, em que a rentabilidade, é grande para o consultor, não é? Ou seja, quem investe muito nesta atividade tem realmente uma rentabilidade bastante alta, mas tem que ser um esforço, deles e depois a estrutura onde eles estão tem que acompanhar. E é isso que eu indico, ou seja, o nosso crescimento, o nosso objetivo de crescimento é este, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para vocês terem uma estrutura que vos apoie, sempre, e seja um investimento o investimento que seja necessário. Da vossa parte, só peço é empenho, foco, para crescermos todos. A Joana acabou, agora mesmo de o referir, portanto, o imobiliário em Portugal atravessa, em Portugal e não só, enfim, mas Sim, sim. focamos-nos agora aqui a nível nacional, pronto, atravessa aqui um momento desafiante, a habitação continua sob enorme pressão, o acesso à casa própria é difícil para muitas famílias e o crédito, embora tenha vindo aqui a aliviar, continua aqui a exigir responsabilidade e prudência. Eu digo isto porque sei que também são temas que a Joana está muito atenta e, Sim, portanto, e que também tem esta cultura interna junto dos seus colaboradores desta corresponsabilidade que todos temos, não é? De estar sim. no mercado, seja por lado de quem vende, seja por lado de quem compra. O que é que mudou na forma como se lidera uma equipa comercial e humana neste setor? Ao longo destes anos, 10 anos, viveu várias crises o país, não é? Como sabemos, umas de foro mais interno, outras de foro mais global, mas esta é peculiar. O que é que a Joana sente que é preciso fazer? Qual é a postura certa, o equilíbrio certo, entre olhar para as pessoas, e olhar para os resultados da empresa? Sim. É muito importante essa questão, porque eu, quando abro a empresa, ou quando abro a empresa, não, quando aposto na mediação imobiliária,
o país vinha de uma crise profunda, não é? Ou seja, deu-se a crise em 2008, 2011, que depois teve impacto na nossa sociedade, no nosso mercado interno até 2014, mais ou menos, mas a partir de 2014 o mercado começa outra vez a dinamizar e outra vez a crescer. Portanto, quando eu entro, já entro neste mercado que está a crescer, não é? Há uma diferença muito grande naquilo que era o mercado na altura com aquilo que é o mercado atualmente, embora já começasse a ser um mercado de clientes proprietários, não é? Ou seja, a oferta ainda era suficiente para a procura que tínhamos, mas começou rapidamente a inverter. Eu recordo-me, só aqui a dados numéricos, eu quando abri a imobiliária em 2015, o valor médio de venda em Gondomar, foi onde eu abri o primeiro, era de 90.000 euros. E hoje em dia estamos a falar que a venda média em Gondomar são 220.000 euros, portanto é uma diferença abismal. E tem muito a ver com as questões da procura, não é? A procura e a oferta que nós temos. Nós construímos agora 10 vezes menos do que construímos no início do século XXI, não é? Portanto, 10 vezes menos é um absurdo. E construímos 2/5 daquilo que é a produção média na Europa. Portanto, nós construímos muito pouco. Costuma dizer-se que se vê em muitas gruas agora, mas é muito insuficiente para aquilo que temos, que precisamos. Exatamente, são as necessidades do nosso mercado atual, não é? E depois, com o escalar da procura e com a escassa oferta, vemos um outro problema, não é? Que tem a ver com o acesso das pessoas, e principalmente os jovens, à habitação. E principalmente os jovens que são os que vão começar, não é? Com entrar neste mercado, porque o mercado o nosso mercado vive muito das trocas de casa, não é? Ou seja, casei, vou preciso de uma casa, casei não, vou ter mais um filho, preciso de uma casa maior, ou então ao contrário, os filhos já saíram de casa, preciso de uma casa menor, e estas pessoas ainda vão conseguindo ter sucesso nas vendas, nas compras e nas vendas, porque têm sempre uma garantia que é a venda da casa existente. Os jovens não têm nada disto, não é? Ou seja, os jovens têm que começar, que entrar neste mercado com já um estofo financeiro que muitas vezes não têm, não é? Que são os 10% de entrada, ou principalmente as questões de rendimentos, que é muito, muito complicado neste momento para os jovens, porque as casas estão de tal maneira caras e os rendimentos são de tal maneira baixos, que às vezes, se calhar, as pessoas não. Exatamente, a taxa de esforço, porque muitas vezes as pessoas falam no preço das casas, que estão altas, sem dúvida, mas o grande problema tem muito a ver com os rendimentos em Portugal, não é? Ou seja, nós temos um dos rendimentos mais baixos de toda a Europa e, portanto, este esforço financeiro que os jovens tentam fazer é muito difícil. E, portanto, nós, enquanto mediadores imobiliários, temos uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos olhar para a nossa profissão e achar que isto é só vender casas, não é? Nós temos um papel preponderante naquilo que será uma das decisões mais importantes na vida de uma pessoa. Portanto, eu acho que isto eu transmito aos meus consultores, à minha equipa, esta responsabilidade social que nós temos e aposto muito na formação em áreas que às vezes não são as áreas mais comuns na mediação imobiliária, porque eles têm que estar preparados para esta consciência e para este tipo de informação. Claro que não vão saber tudo e terão sempre, que é outra das coisas que eu tento garantir, parceiros com quem nós trabalhamos que possam ajudar as pessoas nestes campos. Por exemplo, uma questão importante, que são a questão fiscal, não é? Impostos. É uma coisa que ninguém gosta de falar, mas que tem uma extrema importância na nossa atividade. E, portanto, eles têm que perceber e saber transmitir aos clientes quais são exatamente os custos que vão ter com os impostos, ou então a parte da intermediação de crédito, e eles não têm que saber, têm é que ter alguém dentro da estrutura, neste caso, que os possam trazer à loja e dizer, olha, esta pessoa vai ajudá-lo. Portanto, nós temos que olhar para a mediação imobiliária como um papel social fundamental e não apenas achar que é vender uma casa, que não é isso. É ter um papel muito direto numa das maiores decisões que aquela pessoa vai ter na vida. Ah, é inevitável que haja
uma forte vertente de responsabilidade social na na empresa, Joana. Digo isto porque o mercado imobiliário de facto é muito concorrencial, não é? Portanto existem muitos players no mercado, é natural que assim seja, e, o que vemos também são, pessoas, que estão no terreno, não é? Portanto, a vender casas das mais variadas idades, das mais variadas profissões, contextos, formação também, umas com mais, outras com menos. Fala-me um bocadinho deste cuidado e desta curadoria que a Joana, enquanto líder da Century 21 Arquitetos, tem, quando olha para as suas pessoas, para as pessoas que contrata, não é? De forma a que esta responsabilidade social, e destes são assuntos realmente muito sérios, não é? Como é que garante esta responsabilidade? Ah, em primeiro lugar, as pessoas são escolhidas, não é? Não pela sua formação, não é? Mas, pela capacidade comercial, não é? Acima de tudo, no início é pela sua capacidade comercial, porque são pessoas que estão a apostar numa atividade que não tem um rendimento fixo, têm a capacidade de construir um rendimento muito alto, mas não têm um rendimento fixo e, portanto, elas têm que ter a capacidade de ter que esperar alguns meses sem esse rendimento até começarem a desenvolver a sua atividade em pleno. E portanto, normalmente são pessoas com aptidão para a área comercial, porque nós estamos a falar de pessoas que vão ter que desenvolver o seu trabalho e os seus resultados mais rápido, precisamente não terem uma base, um vencimento base. Hum, e portanto podem ser pessoas de todas as áreas, não é? Temos professores, temos enfermeiros, ex-professores, ex-enfermeiros, temos pessoas que já vinham da área comercial, mas podem vir de qualquer área, desde que haja aqui uma aptidão comercial, que é lógico que exista. Hum, Depois, são pessoas que nós vamos formando desde o início, não é? Ou seja, nós temos um processo de formação logo imediato, para que as pessoas tenham noção daquilo que têm de fazer nesta atividade, porque hoje em dia já têm mais, não é? Porque hoje em dia a mediação, quando eu comecei, a mediação era 40% do total de vendas aqui a norte, agora é ao contrário, não é? Agora 60% do total de vendas, portanto a mediação democratizou-se, portanto hoje em dia, as pessoas que vêm ter connosco já sabem mais ou menos aquilo que têm que fazer do ponto de vista comercial. Mas nós temos essa formação logo inicial para que eles percebam no terreno exatamente o que têm que fazer. E depois vamos desenvolvendo aquilo que não são as competências técnicas e são as competências sociais. E por isso é que eu escolho, eu durante um ano inteiro eu tenho várias formações que ofereço aos meus consultores, são uma oferta da empresa, para tocar nestes pontos todos, não é? Ou seja, quer do ponto de vista comercial, como é que abordam o cliente, como é que comunicam com o cliente, quer depois do ponto de vista técnico, como por exemplo uma ou duas formações fiscais. O que é que os clientes têm que pagar em mais-valias, como é que funciona o sistema de cálculo mais-valias, esta questão agora do IVA, a questão do arrendamento, tudo ferramentas muito mais técnicas que eles não têm de aplicar diretamente na comunicação comercial, mas que depois, não é, pela lógica da profissão que têm de saber para informar o cliente, não é? Um cliente hoje em dia, efetivamente, é muito mais informado do que era há 10 anos, mas ainda assim há questões técnicas que o cliente não sabe. E nós, aquilo que eu tento mesmo fazer com que os meus consultores tenham acesso a este tipo de informação que é fundamental na sua atividade. Portanto, diga, Marco. Porque falou agora de um aspecto que tem que ver com o lado do cliente, não é? Disse que o cliente estava, mais informado, sente isso, mas não sabe tudo, pronto, obviamente, e tem que ter esse apoio. Porque isto prende-se com a questão seguinte que tinha aqui para lhe colocar, que é, precisamente do lado do cliente, sente que, as pessoas estão diferentes, mais exigentes, mais cautelosos, mais desconfiados? O que é que consegue sentir que os clientes e que o mercado do outro lado está? Qual é aqui o ponto de situação? Muito diferentes. O cliente de há 10 anos para o cliente de hoje em dia
é muito diferente. O cliente, era como eu dizia, o cliente está muito mais informado. Tem muito a ver também com o crescimento da nossa atividade, não é? Há muitos mais players no negócio, não é? Muitos mais consultores, mais agências. E depois é uma atividade que hoje em dia, ou uma área de mercado que hoje em dia está em todo lado, não é? Ou seja, está em todos os jornais, está em todas as matérias do ponto de vista também da comunicação social, porque é um assunto na ordem do dia. E, portanto, as pessoas estão muito mais informadas e, como são muito mais informadas, são muito mais exigentes, não é? Ou seja, como há muito mais oferta também, e eles às vezes se sentem um pouco perdidos, eles vão se informar muito mais sobre a empresa, sobre a rede, sobre os consultores, não é? Portanto, há pessoas que chegam à agência e dizem: "Eu quero aquele consultor", não é? Porque vi uma publicação, ou acompanho nas redes sociais, ou vi um outdoor e sei que a pessoa é um excelente vendedor. Portanto, as pessoas já vêm muito mais informadas, não é? E portanto é um cliente diferente. Por isso é que eu também tento que os meus consultores estejam muito mais preparados para este tipo de cliente, não é? Primeiro, para terem acesso ao cliente, e depois para cumprirem com as expectativas que o cliente tem em relação ao trabalho deles. E por falar em expectativas, Joana, tenho aqui alguma curiosidade, como se fosse aqui numa vertente de bastidores, que é, nós sabemos que o preço das casas está efetivamente muito elevado, muito inflacionado. Perguntar-lhe se têm muitos casos em que de alguma forma as pessoas querem vender os seus imóveis ou os seus terrenos, enfim, o que for, eh, e já vão com uma visão que eventualmente possa estar ali um pouco exagerado do ponto de vista do preço, ou seja, sentem que por vezes quem quer vender, e sabendo que os preços estão inflacionados, mas que pode haver aqui algum exagero já no ponto de partida dos valores. Sim, quer dizer, basta a comunicação social, é um assunto da ordem do dia, não é? Portanto, toda a comunicação social fala, se não for diariamente, mas pelo menos uma vez por semana, está a falar sobre o mercado, o acesso ao mercado e os preços que estão altos. As pessoas hoje em dia, quando chegam para vender um imóvel, já vêm com essa expectativa, ou seja, muitas vezes até vêm com uma expectativa mais alta, não é, do que aquilo que é o valor real do mercado. Hum, portanto, eles sabem que têm um imóvel, é uma coisa rara hoje em dia, devido à oferta, à procura, né, que é excessiva em relação àquilo que é a oferta, e portanto eles sabem que têm ali uma coisa rara, e portanto já vêm muitas vezes com preços pré-concebidos, e portanto com uma expectativa muito alta em relação à venda do imóvel. E aquilo que nós temos que fazer, não é, é colocar-lhe a realidade, não é? Porque, pois, somos muitos. É natural que o consultor eh, tente ficar com o imóvel por qualquer preço, não é? Porque sabem que se o cliente sai da nossa agência e nós lhe dissemos: não, a sua casa não vale isso, possivelmente, e a probabilidade é mesmo muito grande, de ir a outra agência e outra agência disser: sim senhora, vamos pôr o imóvel à venda por este preço e vamos ver o que o mercado diz. Este não é um bom trabalho, não é? Isto não é um bom serviço para o cliente. Aquilo que nós temos que lhe dizer é exatamente quando vale a sua casa ou quanto vale o seu imóvel. E depois mostrar-lhe tudo aquilo que nós oferecemos enquanto estrutura, enquanto serviço, para vender aquele imóvel, mas a chamá-lo à atenção de que o valor que ele traz pré-concebido não é o valor que a casa terá. E hoje em dia isto é muito difícil, é mesmo muito difícil. Um dos grandes, nós no início ainda tínhamos o problema de exclusividade, não é? Portanto, conseguimos explicar que essa ideia também pré-concebida não era certo, porque a exclusividade não quer dizer que aquela pessoa esteja connosco presa, não é? Porque a nossa exclusividade é de promoção, qualquer parceiro pode vender aquele imóvel, não é? Essa era um dos problemas há 10 anos atrás, depois era também o valor da comissão, hoje em dia democratizou-se, qualquer agência leva em média 5%. Portanto, estes eram os nossos problemas na comunicação com o cliente. Hoje em dia é o valor do imóvel, porque as pessoas sabem que têm ali uma peça rara, não é? Porque os imóveis são cada vez menos, e,
E portanto a expectativa deles é sempre muito mais alta do que aquilo que é o real, o valor. E portanto é isto que temos que trabalhar e ser sinceros com o cliente, não acompanhar a expectativa, porque depois, o cliente vai achar que o problema não está no preço, não está no imóvel, mas está em nós, que lhe dissemos que íamos vender por aquele preço, não é? É acalinhar expectativas e retirar Exatamente. miopias de parte a parte, se Precisamente, possível. precisamente. A gestão de expectativas é sempre o maior dos desafios. Literalmente. Joana, eu gostava de trazer agora, aqui a Joana cidadã, porque uma líder, não se faz apenas, ou não se vê apenas de todo naquilo que faz dentro da empresa, é também aquilo que representa fora dela. A Joana tem uma presença muito, muito forte na sua comunidade, e eu gostava de lhe perguntar o que é que significa para si estar verdadeiramente presente num território, numa comunidade, numa rede de pessoas. Hum, É uma pergunta difícil. Eu tenho várias, efetivamente eu sempre acho que esta é uma das características que tenho, esta ligação às pessoas, que é espontânea, não sei explicar como é que isto surge, mas é espontânea. Eu tenho uma paixão absoluta pelas pessoas, e isso automaticamente me leva à minha comunidade. Eu vivo, eu nasci em Gondomar, quer dizer, nasci na maternidade, mas vim para Gondomar 2 dias depois, não é? Portanto, eu, sempre cresci aqui, vivi aqui, tive aqui as minhas filhas e, portanto, esta é a minha terra. E, e, e ofereço-me para ajudar na minha terra, sempre que é possível, não é? E às vezes nem eu estou à espera de muitos dos convites que tenho, porque não é. Portanto, eu quero ajudar, não é? Eu quero oferecer-me para ajudar, mas às vezes nem eu tenho noção do que posso ajudar. Por exemplo, enquanto empresária, sempre apoiei muitas entidades, muitas associações, umas por uma questão de visibilidade também, mas há muitas, mesmo muitas, que eu apoio sem qualquer tipo de visibilidade, quer sejam coletividade. A maioria das vezes. A maioria das vezes. E mesmo aquelas, se calhar por visibilidade, acho que foi só uma até hoje. Mas depois também não aproveito nada da visibilidade, porque depois fico tão envolvida na associação que até perco o objetivo. E depois há as outras mais pequenas que vivem mesmo dificuldades, porque querem levar os atletas aos torneios, querem levar os atletas. Estou a falar da parte do desporto, né? E depois não têm como. E parte-me o coração ver que uma coletividade com 100 anos ou 150 anos pode de um dia para o outro acabar porque não tem capacidade financeira. Pronto, e aí as pessoas acho que já sabem e recorrem muito a mim. E depois eu não sei dizer que não, que é outro problema. Mas pronto, e depois há cerca de 12 anos, 13 anos, que foi, que me lançaram o convite para pertencer à Assembleia Municipal, que foi uma coisa completamente inusitada, nunca tinha pensado em nada disso. Lançaram-me um desafio precisamente por isso, por ser uma pessoa ligada à comunidade, não com ambições políticas de todo, ainda hoje não tenho qualquer tipo de ambição política, mas sei que está ali um poder de decisão sobre a minha comunidade, não é? E portanto acho que quando me lançaram o desafio aceitei por isto, porque podia ter uma presença e uma capacidade de influenciar quem decide naquilo que é a necessidade da comunidade. Estar mais presente, mais envolvida e poder ajudar, que é isso que é totalmente o meu objetivo, é ajudar a comunidade e ajudar a minha terra a crescer. Eh, pergunto-lhe, a Joana fala muito em Gondomar e compreende-se, não é? Porque é natural daí, é aí que está próximo da sua comunidade, mas obviamente que depois, enquanto CEO, o seu impacto, não é? E a sua atividade vai muito para lá disso. Mas ao mesmo tempo, e pergunto-lhe, eh, faz muita diferença ser uma líder, eh, que que está em contacto com a vida real, com os desafios das pessoas, faz de si uma líder diferente. Isto no sentido em que, como dizia bem, quer dizer, nunca fez uma venda de uma casa, não é, do ponto de vista, direto, não é, tem uma equipa que a faz por si, é uma pessoa extremamente ocupada, obviamente por fruto das suas funções empresariais e profissionais, mas sente que é isto, que isto faz muita diferença, os
o estar tão próximo o ser local, a capacidade de estar muito por dentro do que está a acontecer no meu microambiente e que isso vai ter um impacto grande no meu posicionamento mais macro, mais nacional, mais como cidadã. Faz toda a diferença. Aliás, eu acho que grande parte da cultura da empresa tem muito a ver com esta atenção às pessoas, não é? À proximidade das pessoas. Hoje em dia já é mais difícil para isso, mas também, lá está, acho que incuti isto aos meus diretores de loja. Eu até há bem pouco tempo eu conhecia toda a gente, não é? E conseguia, só por um olhar, perceber se a pessoa estava bem, se a pessoa estava mal. Costumo dizer, porque é verdade, que só por esse olhar eu conseguia perceber se o problema que o consultor tinha era um problema profissional ou era um problema pessoal, e sempre tentei ajudar. Ainda hoje ajudo, como é lógico, mas a proximidade já não é tão grande e, portanto, alguns eu posso já não conhecer tão bem e, portanto, já não conseguia fazer detectar esta questão. Mas, sim, eu acho que, acima de tudo, a parte da cultura da empresa tem a ver com isto, teve a ver sempre com a proximidade e com o querer ajudar. Há pouco dizia que o melhor desta atividade era transformar as pessoas, e dei o exemplo da diretora de loja de Gondomar. Mas às vezes transformar as pessoas é ajudar na altura certa, não é? E de uma maneira que as pessoas não estão à espera, não é? Porque às vezes estão connosco do ponto de vista profissional e não estão à espera que nós vamos ajudar na parte pessoal. E acho que isso fez toda a diferença sempre ao longo destes anos. Eu estar disponível e estar atenta, principalmente. Não estar disponível, é o estar atenta, porque muitas das vezes eles não vêm, a maior parte das vezes eles não vêm ter comigo com os problemas, sou eu que os detecto no dia a dia. E isto, claro que se transforma, depois transporta-se para a comunidade, não é? Ou seja, esta minha vontade de ajudar porque eu gosto é de ver pessoas felizes. Isto parece um clichê, mas eu gosto de ver pessoas felizes, gosto de ver pessoas aliviadas naquilo que são os seus problemas. E se eu puder fazer alguma coisa para isso, eu vou fazer. Isto não é estar aqui é mesmo assim, é o que eu sinto e, portanto, acho que devo também dizer isto. E na comunidade a mesma coisa. Sem dúvida, isso percebe-se bem a léguas. A Joana tem 2 filhas, já falou delas aqui, e lidera uma estrutura, como vimos, estrutura grande, tem uma carreira que exige muita energia, muito foco, disponibilidade emocional também, porque é muito predisposta a estar atenta às suas pessoas e a ajudar na medida daquilo que pode, obviamente. Como é que se constrói este caminho entre uma vida pessoal, familiar, social e de liderança empresarial? Eh, É um equilíbrio naturalmente desequilibrado de quando em vez, porque faz parte. Como é que isso se faz? No início não se fazia, confesso. No início foi mesmo muito, muito difícil, porque eu estava a construir a parte da mediação imobiliária, eu já tinha uma empresa, ainda por cima na fase em que eu abri a imobiliária, esta parte da empresa da arquitetura e da construção estava a passar por dificuldades muito grandes, e portanto foi aqui um equilíbrio muito difícil no início, confesso. Ou seja, uma das coisas que eu tenho, aqui em sofrimento, tenho uma manchinha aqui no coração, foi o facto de eu não ter estado tão presente quando as minhas filhas eram mais pequenas. Mas aquilo que eu pensei, na altura, com sofrimento também, mas foi: se eu não estou tão presente nesta fase, elas também são pequeninas e possivelmente não estão a sentir, não é? Quando eu digo que não estava tão presente, quer dizer, eu estava sempre com elas todos os dias e os fins de semana eram para elas, mas durante o dia trabalhava 12 horas por dia, depois estava com elas, depois delas dormirem eu voltava a trabalhar, havia fim de semanas em que eu estava com elas, mas estava ao telefone, portanto, era uma questão que eu pensei: "Isto é inevitável, vai ter mesmo que acontecer, porque eu estou a construir algo para elas também, e se eu não fizer isto vai desmoronar-se". Portanto, naquela altura foi uma decisão consciente que tinha mesmo a acontecer. E depois, à medida que elas foram crescendo, este equilíbrio foi sempre ganhando mais espaço naquilo que era a minha vida pessoal, não é? Ou seja, as necessidades delas enquanto mais crescidinhas eram completamente diferentes e exigiam muito mais a minha presença. Hoje, hum, eu estou aqui, eu tenho efetivamente uma agenda grande, melhor preenchida,
mas em primeiro lugar estão elas. E, portanto, hoje consigo dedicar-me a elas. Por exemplo, há semanas em que tiro 2 dias, 2 tardes, em que entrego uma tarde a uma, outra tarde a outra, não é? Para elas sentirem o apoio. Estudo muito, passo fim de semana a estudar. E portanto, o fim de semana, a certa altura, foi só para elas, portanto, deixei de atender telefonemas ao fim de semana, só para elas. Portanto, há um equilíbrio. Hoje em dia há um equilíbrio muito grande, porque elas precisam muito de mim nesta fase e eu estou para elas. Durante a semana, tirando estas tardes que eu às vezes tiro, e tiro com muita regularidade, atenção, tiro com muita regularidade. Já estou mesmo a ver a seguir, quando sair este podcast, os meus consultas a dizer: por isso não atendo o telefone. Pronto, porque elas estão, uma tem 10 anos, não é? Porque eu tive 2 bebés em 2015, foi a Júlia e a 121 Arquitetos. Uma tem 10, está a fazer agora 11, e a outra tem 12, vai fazer agora 13. Portanto, estão numa idade em que precisam mesmo muito de mim. E eu, em primeiro lugar, estou para elas. Porque aquilo que construí me permite, não é? Aquilo que eu construí permite-me que hoje em dia tenha este espaço para elas. Acabou por semear essas condições que Exatamente, tem agora, exatamente. portanto, lá Em prejuízo delas também no início, não é? Porque efetivamente eu tinha que dedicar muito do meu tempo à construção do projeto. Aquilo que semeei lá atrás, hoje em dia posso colher alguns frutos e depois de ter construído tudo aquilo que construí e que vou construir, porque isto não para aqui, não é? Há uma expansão para fazer, mas consigo, e também por causa de ter começado a delegar coisas, não é? Ou seja, hoje tenho pessoas que eu sei em quem que confio em mais de 100%, se é aquilo que costumamos dizer na 121, são 121%. Portanto, eu confio 121% nas pessoas a quem deleguei algumas funções e consigo, por causa disso, também ter mais tempo para as minhas filhas. pegando nesta questão das filhas que tanto fala, e talvez para aliviar um bocadinho aí esse coração, eu pergunto-lhe que mensagem gostaria de lhes deixar às suas filhas, mas também à geração das suas filhas, sobre trabalho, autonomia, coragem e responsabilidade? Ai, que pergunta tão difícil, Marta. Hum, Porque aquilo foi que isso eu que a Joana fez, e mas isso implica sempre, pronto, abdicar de algumas, de algumas coisas. enfim. Olha, acima de tudo, aquilo eu fiz porque eu sempre fui muito feliz a fazer, não é? E, portanto, aquilo que eu quero que as minhas filhas façam é que sejam felizes no que fazem, não é? Às vezes há pessoas, né, e é natural, que vivem num trabalho que não gostam, e isso deve ser muito triste. Eu tenho uma empresa há 19 anos e sempre fui muito feliz a fazer o que faço, principalmente há 10 anos para cá. Porque acho que o meu trabalho de liderança foi o trabalho que me realizou profundamente. Portanto, aquilo que eu quero que elas façam é que façam uma coisa que elas gostem. Podem ter mais resultado do ponto de vista financeiro ou menos, claro que não quero que elas passem privações, mas que sejam felizes a fazer o que fazem, porque é fundamental nós estarmos realizados, não é? Nós temos a nossa vida tem que ter um propósito, e é um propósito de felicidade, não é? De preenchimento da nossa vida com aquilo que nos faz bem. Portanto, acima de tudo, eu quero que elas sejam felizes, hum, conscientes, responsáveis, que depois deem tudo, àquilo que estão a fazer. Portanto, eu costumo dizer isto quando elas fazem testes e elas vêm tristes: "Oh, mamã, não correu bem." Eu costumo dizer: "Deste tudo aquilo que podias?" "Ah, sim." "Pronto, então é o que é expectável, é que deem tudo aquilo que podem." Mas principalmente para perseguir o ser felizes, que é fundamental. A felicidade não é uma meta, a felicidade é uma constante, não é? De alegrias, de tristezas, nós andamos aqui todos os dias assim, mas ser feliz no que se faz é fundamental. Não vejo outra forma de viver, a não ser feliz naquilo que fazemos, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo a trabalhar, não é? Portanto, se não é numa coisa que nos faz feliz, não percebo, não consigo sequer imaginar. Joana, esta conversa mostrou aqui muito mais do que números, do que prémios ou crescimentos. Isto existe e tem que ser falado, obviamente, mas mostrou aqui percurso, uma adaptação, uma visão e um sentido de missão. Mas mostrou também aqui uma empresária que soube transformar um caminho inesperado numa carreira sólida e uma cidadã muito atenta à sua comunidade. Eu não posso deixá-la ir embora sem uma última pergunta, que vai ficar aqui ao cargo do
baralho de conversas de podcast inesquecível, que já é uma tradição aqui, não é comunicar que nos entendemos, e portanto eu vou baralhar, se me autoriza, e vamos ver que pergunta, que pergunta é que surpresa é que o baralho aqui nos vai trazer. Já estou a ficar um bocadinho nervosa. Não há necessidade, eu vou mostrar para quem está a ver em vídeo, mas vou ler, obviamente. É um desafio criativo, ok? Portanto, Joana, a sua vertente criativa, por favor, ative-a, ative, que é, se pudesse dar um presente aos ouvintes e aos telespectadores deste podcast, que presente seria? Pode ser metafórico, obviamente que é metafórico. Obviamente. Ai, meu Deus. Que presente. Ai, Marta, agora deixa-me aqui. Que presente, que presente, que presente. Eu acho que este presente tinha que ser em mensagem, não é? E mais do que aquilo que eu já fui dizendo, é difícil. Mas, ai, Marta, está mesmo aqui. Deixa, a deixar-me. hum, então vou dar um presente que pode ser um bocadinho agridoce, mas eu acho que é importante. Eu em 2024 tive um pequeno susto de saúde, nada de muito grave, mas que me fez perceber, e é isto que eu quero que as pessoas, oferecer às pessoas, que é um bocadinho mau, mas é que nós não somos infinitos, nós somos temporários e isto pode acabar a qualquer momento. Que foi o que eu senti na altura. E portanto, esta consciência, que é o meu presente, é ter esta consciência de que as coisas podem acabar de um dia para o outro e nós temos que ter feito tudo aquilo que gostaríamos de fazer. Não podemos pensar que vamos esperar pela reforma para fazer alguma coisa que nos faça feliz, não é? Enquanto que agora estamos a trabalhar e não gostamos nada do que fazemos. Não podemos deixar para a reforma o ter mais tempo com os nossos, não é? Estamos a pensar que quando eu estiver reformado vou passear com as minhas filhas ou vou fazer isto com a minha família. Ou seja, não esperar porque de facto a consciência de que nós não somos imortais e que isto pode acabar de um dia para o outro é muito, muito impactante. Fez-me perceber imensas coisas e foi um choque muito grande. E, portanto, o que eu deste presente para os nossos ouvintes é este choque de realidade, porque pode fazer a diferença nas vidas das pessoas. Não adiar nada. Fica este belo presente em jeito de reflexão que faz falta a todos nós. Joana, muito obrigada por estar Obrigada, connosco e Marta. por ter partilhado a sua história com tanta clareza, mas acima de tudo com tanto coração e com esta gargalhada tão boa que eu falo muito dela e que eu acho que é incrível ouvir a sua Obrigada. gargalhada e a sua felicidade. Obrigada, e Obrigada, continuação de Marta, muito pelo sucesso convite. para si, para 121 arquitetos, e até ao próximo episódio. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!